Fala pessoal, mais uma aula para vocês. Agora falando um pouco sobre arranjos na linguagem de programação C, né, que é a nossa linguagem que estamos trabalhando aí, né? Arranjos também pode ser falado, né, sobre, vetores, né, que são os nossos arranjos também. Tá certo? Então, nessa aula, né, eu pretendo falar com vocês um pouco sobre os conceitos, né, dos arranjos, vetores, declaração de vetores, índices de acesso e passagens como parâmetro de função, né? A gente vai ver que a gente consegue passar um vetor para uma determinada função para que a gente possa trabalhar com esse vetor nessa função. Tudo bem? Então vamos lá. Então, para introduzir aqui o nosso problema e saber como o vetor ele vai ser útil, né, para os nossos trabalhos, as nossas atividades e tudo mais que a gente for fazer aí com a linguagem C e em qualquer outra linguagem, né? Aqui é um problema de modo geral. Imagine isso aqui, ó. Escreva um programa que leia uma sequência de números, uma sequência de 100 números e imprima tudo ao contrário. Ou seja, o nosso problema ele precisa fazer, se a gente for considerar os 100 primeiros números, né? A gente precisaria de 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente até o número 100. Né? Do jeito que a gente está vendo hoje os nossos programas, como é que isso ficaria? Isso ficaria nada mais eu declarar 100 variáveis, né? Ou outro nome qualquer aí. E após isso eu fazer o scanf 100 vezes, né? %d e salvar isso aí. O i comercial não ficou tão bom aí, mas é isso aí. Salvar, fazer o scanf 100 vezes para que eu pudesse desculpa, para que eu pudesse salvar esses 100 números aí nas minhas 100 leituras, né? Nas minhas 100 linhas aí, uma em cada ler um valor em cada linha, né? Isso seria totalmente impraticável, né? Isso daria muito trabalho, isso precisaria de muito tempo para que a gente fizesse isso. Sem falar que se esse número aí fosse maior, né? Se fosse 1000, por exemplo, ficaria ainda mais impraticável, né? Ficaria mais inviável ainda. E além disso, nós precisaríamos imprimir ao contrário, né? Então, do jeito que a gente vem vendo hoje, nós precisaríamos fazer um printf num %d da mesma forma, né? E aqui a nossa variável. Eu não estou sabendo fazer aquele i comercial, mas enfim, vocês sabem que é o i comercial aqui, né? x1. Então, enfim, isso implicaria em eu fazer 100 linhas dessa, o que seria também totalmente impraticável. Então, para facilitar isso, né, para facilitar a vida do programador, foi feito exatamente essa questão dos arrays, né, para que a gente pudesse, entre outras coisas, ter uma facilidade em problemas desse tipo aqui, certo? Mas o que vem a ser um array? O que vem a ser um array de fato? Um arranjo, ele nada mais é que uma estrutura, né, que nos permite guardar muitos valores. Então eu tenho lá uma estrutura que me permite guardar esses muitos valores aí. Percebam que do jeito que a gente vem trabalhando até hoje, quando eu declaro uma variável int x, né, eu só consigo guardar um valor nessa variável, não é isso? Como eu falei para vocês, é como se eu tivesse uma caixa que tivesse um compartimento apenas, né? E eu só consigo guardar um valor nesse compartimento. Agora com o vetor é como se eu tivesse uma caixa maior e eu conseguisse guardar várias informações nessas caixas, porque justamente eu tenho mais de uma caixa, né? Eu tenho mais de um compartimento. Nesse exemplo aqui eu teria um vetor de tamanho 5. Então, nesse caso aqui eu conseguiria guardar 5 informações nesse meu vetor, diferente da minha variável aqui, né? Que é um local de memória que eu tenho, que me permite, melhor dizendo, guardar apenas uma informação. Esses valores possuem o mesmo tipo, certo?
principalmente em C, em outras linguagens, até dá para eu fazer um vetor que guarde tipos diferentes, mas em C não é isso. C eu só posso guardar em um array o mesmo tipo, né? Então, seja inteiro, seja float, seja double, seja caractere, eu só vou conseguir guardar informações do mesmo tipo, certo? E esses arranjos com a dimensão pode ser chamados de vetores. Justamente aquilo que eu falei, né? Isso aqui é um arranjo, e porque ele tem uma dimensão x, né, de 5 aqui, ele é chamado também de vetores, certo? Então, nossos vetores nada mais será, né? Deixa eu levantar aqui para ficar melhor para escrever, do que compartimentos, né? Uma caixinha com vários compartimentos, onde nós poderemos guardar informações nesses compartimentos, certo? Daqui a pouco nós vamos ver detalhes. Agora, então como é que eu defino um vetor? Como é que eu digo para o meu programa que eu quero fazer um vetor, que eu quero declarar um vetor, né? Da mesma forma que a gente vem declarando, né? Eu vou continuar com a mesma nomenclatura. Eu vou dizer aqui o tipo, eu vou dizer aqui o nome e aqui o tamanho que eu quero desse vetor, né? Então, como eu tenho um exemplo aqui, ó. Esse aqui é nosso exemplo. Eu tenho um vetor de inteiros com 5 posições. Então, eu tenho nada mais do que isso aqui, ó. Um vetor, 1, 2, vou subir só um pouquinho aqui para ficar melhor para mim. 2, 3, 4, 5 posições. Então, aqui, esse meu vetor, esse nome, né, vetor, aponta para esse meu vetor aqui na memória, onde ele tem 5 posições, ou seja, eu consigo guardar 5 informações, 5 inteiros aqui nesse vetor, já que eu declarei ele de tamanho 5. E aí eu poderia declarar ele do tamanho que eu quisesse, né? Perdão, gente, estou meio adoentado. Então, nesse caso aqui eu estou declarando um vetor de 5 posições, mas, por exemplo, eu poderia declarar ele com 100 posições, né? Um float, chamando de números, que tem 100 posições. E eu poderia também declarar um char, letras de 26 posições aqui para guardar os caracteres do nosso alfabeto, aí, né? A, B, C e assim por diante. Então perceba, a lógica continua a mesma. Eu vou declarar o tipo, vou dar um nome para ele, e aí diferente do que a gente estava fazendo antes, né? Que não tinha nenhuma informação após o nome, agora eu vou ter a informação que vai me dizer justamente o tamanho desse vetor, certo? Exatamente como está aí, né? Dentro desses colchetes, tá certo? Então a nomenclatura é exatamente essa. Algo interessante do vetor é que nós vamos ter índices. Esses índices, eles vão ser responsáveis para que a gente possa acessar essas informações no nosso vetor, certo? Então, nesse caso aqui, ó, imagine que aqui eu tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem um exemplo aqui, elemento do index 8. Ah, exato. 9 e aqui 10. Então, imagine que o meu vetor seria isso. Ele está dizendo que eu tenho um tamanho de 10 aqui. Para eu chegar nesse exemplo, eu teria que fazer algo do tipo int vetor tamanho 10. Então, ele me geraria uma estrutura de dados como essa, tá? E aí, dentro do meu vetor, eu tenho esses 10 números guardados, de 1 a 10, certo? Esse índice aqui, ó, que ele está dizendo aqui, é quem vai me garantir que eu consiga acessar essa informação. Então, se eu fizer vetor na posição 0, eu vou receber a informação que está na minha posição 0, que nesse caso aqui é justamente o número 1, certo? A gente vai ver melhor como é que eu acesso as informações aqui, esse exemplo que eu estou dando aqui, mas basicamente é isso. Esses índices, eles vão me devolver a informação que eu tenho naquela posição. Então, se eu quiser a posição do número 6, por exemplo, esse vetor na posição 6, ele vai me dar o número 7, porque o número 7 é quem está
lá na minha posição 6, certo? Perceba que a posição ele vai começar em 0 e vai terminar sempre em n-1, tá? Vai começar em 0 e terminar em n-1. Essa é uma nomenclatura que os engenheiros de software aí acharam melhor fazer assim, e é assim que a gente usa, certo? Então, um vetor de 10 posições, como esse nosso aqui, os índices eles vão de 0 a 9. O primeiro é 0 e o último é sempre n-1, ou seja, se meu n é 10, eu vou ter aqui um 9. É dessa forma que eu acesso as informações no meu vetor. Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, né, eu tenho um exemplo de declarações agora diferentes, né? Por exemplo, essa daqui é a que a gente viu agora há pouco, né? Eu coloco o tipo do vetor, eu coloco o nome dele, nesse caso aqui números, e aqui eu coloco o tamanho desse meu vetor, né? Nesse caso aqui, um vetor de 100 posições, tá certo? Mas eu posso declarar de outras formas também, né? Por exemplo, perceba que aqui eu tenho int i igual a 50. Aqui eu estou declarando uma variável do tipo inteira, certo? Do jeito que a gente vem fazendo, não estou declarando um vetor, certo? Perceba que eu não tenho os colchetes aqui. Aqui eu estou declarando uma variável. E aqui logo abaixo, eu estou declarando um int vetor de tamanho i. Ou seja, em alguns momentos eu posso não saber qual será o tamanho do meu vetor, né? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso perguntar ao usuário. Eu posso perguntar... Perdão, gente. Eu posso perguntar ao usuário qual o tamanho do vetor que ele quer. E aqui eu faço a declaração normal, int vetor, e aqui eu passo a variável que eu guardei a informação que o usuário me disse qual seria o tamanho do vetor, né? Então, isso também é possível. Nesse caso aqui, eu estou criando um vetor e estou atribuindo para ele valores já. Eu já estou dizendo que eu quero que ele guarde essa quantidade de valores aqui, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu já estou iniciando esse valor, esse vetor, desculpa, e já estou colocando informações dentro dele. E nesse caso aqui, qual seria o tamanho do vetor? O tamanho do vetor seria justamente esse tamanho aqui dessa lista que eu passei, né? Nesse caso aqui, 4. Se a gente fizesse isso aqui, ó, nessa linha aqui, ó, com esse exemplo aqui, ele me retornaria justamente um tamanho 4. Só que esse tamanho 4 não apareceria exatamente 4. Apareceria a quantidade de bytes que eu tenho aqui, né? Nesse caso aqui seria 16, né? Já que eu tenho 4 inteiros, ele ia mostrar aqui para mim 16, certo? O número 16. Mas quando eu não declaro aqui o tamanho desse meu vetor e eu passo para ele uma lista de números, o tamanho dele será o tamanho dessa lista de números, tá certo? E aqui na última linha, o que é que eu estou fazendo, né? Eu estou criando um vetor do tipo inteiro, chamado checker de 100 posições. E estou atribuindo a ele na posição 2 o número 4 e na posição 50 o número 35. Ou seja, eu inicio um vetor de 100 posições, só que eu já sei o valor de duas posições. Então, eu já passo esses valores para ele salvar. Então, na posição 2 ali eu tenho o número 4. Na posição 50, eu tenho o número 35. E aqui, quando eu for mostrar, eu consigo mostrar as posições que eu quero, né? As outras posições geralmente ficam com algum lixo, né? Algum valor de memória aí aleatório que o vetor pegue quando ele é criado, né? Quando ele tem as posições de memória dele. As posições de memória dele atribuída, então ele pega o que está lá. Mas geralmente a gente consegue também passar essas informações aqui iniciais. Tudo bem? Então, chegando aqui nos nossos índices dos vetores, né? Para acessar as posições de um vetor, passamos o valor da posição dentro dos colchetes. Essa é uma posição chamada de índice. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Eu tenho o meu vetor lá, né? Vamos imaginar que eu tenha um vetor aqui, int vetor
de tamanho 5, por exemplo. E aqui, nesse caso aqui, eu estou dizendo que o vetor, esse aqui que eu criei, na posição 1, ele vai receber o número 3. Essa posição 1 significa que é a primeira posição do vetor? Não, né? Como a gente viu, a primeira posição do vetor seria a posição 0. Esse daqui seria a segunda posição do vetor. E aqui eu tenho como verificar, né? Eu posso fazer verificações, né? Se vetor na posição 2 for igual a vetor na posição 3, então eu poderia fazer alguma coisa aqui. Mas percebam o que eu quero fazer aqui, o que eu quero passar para vocês. Sempre que vocês quiserem pegar alguma informação de algum vetor, nós acessamos isso através dos índices em colchetes, né? Então o nome do vetor que você declarou é colchete e a posição que você quer, certo? Um detalhe importante, professor, se eu colocar um número aqui que não esteja dentro do meu vetor, por exemplo, esse vetor é um tamanho 5, então se acidentalmente eu colocar, procure aí o que tem na posição 5 do vetor, porque como eu falei para vocês, não existe a posição 5, né? Existe a posição de 0 a 4, sempre começa em 0 e n-1. Então se por acaso eu me equivocar e pedir para procurar vetor na posição 5, se eu fizer isso aqui, ó, vetor, posição 5. Nesse exemplo aí, o que aconteceria, professor? Ele ia pegar o seu vetor lá, 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E iria olhar essa posição aqui. Aí você pode dizer, mas essa posição aí não faz parte do meu vetor. Exatamente. Em C, ele faz isso. Ah, você quer olhar a posição 6, então ele vai contar 4 bytes mais para frente, que seria o que ele está trabalhando aqui, como é inteiro, né? Vai passar 4 bytes e vai ver o que é que tem lá. Então isso é uma flexibilidade da linguagem C, certo? É algo relativamente bom, porque você é flexível, você consegue programar de uma forma mais aberta, digamos assim. Mas é uma questão mais perigosa, né? Porque você pode acessar uma informação de memória aí. Pode não, você vai acessar uma informação de memória aí que não diz respeito ao seu programa, não diz respeito ao seu escopo ali, né? Então isso pode gerar problemas também. Então, da mesma forma que facilita, nós precisamos ter uma responsabilidade a mais de não fazer isso aí com frequência, porque isso aí pode gerar um problema lá na frente pra gente, certo? E aqui alguns cuidados, né? O índice do vetor, ele sempre começa a partir do zero, né? Aquilo que eu venho falando para vocês. Um vetor que nós tenhamos, seja ele qual for, ele sempre vai começar no zero e vai terminar no n-1. Então, se o vetor é 5, ele vai até o 4, né? Então, o vetor de 4 posições, como eu falei aí, né? Vão de 0 a 3, ou seja, 0, 1, 2 e 3 posições, né? Justamente o que a gente está falando. E o índice de um vetor sempre vão de 0 até o tamanho menos 1. É exatamente aquilo que a gente já falou nos slides anteriores, né? Eu esqueci de tirar esse slide aqui. Então, aquilo que eu falei, né? Vetores são sem noção. Então, C não faz checagem de tamanho de vetor. Então, o que eu falei para vocês, se o seu vetor tem 10 posições e você escreveu 20, você escreveu no canto errado. Então, da mesma forma que eu posso fazer uma leitura equivocada, como eu falei agora há pouco, né? Procurando o vetor na posição 5, eu posso também dizer que, por exemplo, vetor na posição 20, que é isso que o cara está dizendo aí, recebe 10. Então, o que é que você está fazendo aí? Você está dizendo que o vetor na posição 20, você está colocando o número 10 lá nessa posição. E aí, repita, essa posição 10, ela não diz respeito a você, porque o seu vetor ele só tem 10 posições. O que é que você fez aí? Você escreveu alguma coisa. Você escreveu aí alguma coisa em uma posição de memória que não era sua. Então, isso pode gerar um problema gravíssimo em algum momento aí, certo? Se alguém pegar essa posição de memória, se alguém ler essa posição de memória, e até mesmo você, né? Quando você for ler, você não vai ter a informação que você queria, porque você escreveu na posição errada, né? Então, isso é muito perigoso, como eu falei para vocês. Nós precisamos ter cuidado nesses nossos limites, até onde a gente vai, certo? Então, no futuro, um caso especial de uso de vetor são as strings ou cadeia de caracteres. A gente vai ver isso, né?
que um char é diferente de um string. Vocês já, acredito, já perceberam isso. Mas nós veremos isso com mais detalhe nas próximas aulas. Então, vamos ter uns exemplos aqui, né? As funções, como eu falei, né? Int função recebendo um vetor. Quando você quiser declarar uma função que recebe um vetor, você declara dessa forma aqui, né? O que ela vai retornar, como a gente tem visto, o nome dela e os parâmetros, né? Nesse caso aqui, ela vai receber um vetor do tipo inteiro, certo? Eu posso fazer assim, sem nada. Eu posso também fazer um int função recebendo o tamanho desse vetor, né? Int vetor e o tamanho, como a gente tem visto. E posso receber também mais de um parâmetro, né? Int função, aqui eu vou receber um inteiro n e um int vetor de tamanho n. Agora nós temos um problema aqui para a gente meditar um pouco, né? Cria um programa que leia um valor n seguido de n inteiros. N é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 50. Ordene esse vetor e imprima. Então, pense aí um pouco, como é que você faria isso, né? Como é que você faria essa questão? Como é que você faria esse programa? Você tem aí um desafio, vamos dizer assim, né? Para ler um número. E esse número vai dizer quantos números você vai ler, né? Então, vamos dizer 10. E aí, depois eu vou ler esses 10 números, né? Então, eles podem ser 8, 6, 5, 4, 10, 9, 11, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 7 e 1, por exemplo. Então, eu li esses 10 números agora. Aí ele quer que eu ordene esse vetor e imprima. Como é que você faria isso, né? Como é que você sairia disso aí para isso aqui? 1, 2, 3 não tem, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Como é que você sairia disso para isso? Como é que você exibiria isso na tela? Certo? Então, isso é um problema também muito famoso na nossa área de estudo, né? É uns problemas de ordenação de vetor. Vocês vão ver muito isso aí na vida estudantil de vocês e até mesmo profissional, com certeza. Então, como é que eu ordeno isso aí, né? Existem vários programas, algoritmos para ordenar, né? Vamos observar o mais simples aqui, que é o que a gente conhece por Bubblesort, certo? Nada mais é do que eu vou verificar todas as casas, comparando sempre a primeira com a segunda, né? Ou melhor, uma com a próxima. Vou verificar se esses números são maiores, né? No caso aqui, 3 é maior do que 5? Não, falso, então não troco. Então vou para a próxima verificação. Aí eu já verifico agora esses dois, né? 5 é maior do que 1? Sim, então eu troco. Perceba que na minha terceira verificação aqui, ó, eu já fiz a troca. Eu saí de 5, 1 para 1, 5. E agora eu estou verificando o 5 com 2. Verdadeiro também. Então eu troco. Perceba que aqui na posição 4, eu já tenho o 2 aqui no lugar do 5. E verifico o último par de números. 5 é maior do que 4? Sim, então eu troco. Na quinta execução, eu já tenho quase tudo ordenado. Vou só verificar se o 3 é maior do que 1. E aí sim, ele é, né? Então eu vou trocar. Então na minha sexta verificação aqui, eu já teria o vetor. Não, na verdade não. Ficaria com 1, 3, 4 e 5, né? Então eu precisaria de uma sétima verificação para verificar o 3 com 4. E aí é menor, eu trocaria, né? Peraí, 1, 3, aqui é 2. Aqui é 2. Então verificaria só o 3 com 2, aí é menor, trocaria. 2, 3, 4, 5. Então aqui eu precisaria de 7 passos para ordenar esse vetor. Tá certo? Então, aqui está a implementação dele, né? Ou uma parte dela. Eu vou ter que ter dois laços, um dentro do outro, né? Porque eu vou percorrer sempre um índice x menos 1 e um índice x menos 2, né? Para ter sempre esse, digamos assim, dois apontadores para dois pontos diferentes até chegar no final, certo? Isso para cada número. Então, para o 3, eu tenho que varrer todos esses números aqui. Para 1, eu tenho que varrer todos os números. Mais ou menos assim. Para o 3, eu tenho que varrer todos os números. Para o 3. Para o 1, eu tenho que varrer todos os números que sobraram, né? Menos ele.
E assim sucessivamente. Então é o que eu vou fazer aqui. E vou verificar se o vetor na posição I é maior do que o vetor na posição J. Se for, eu vou fazer essa troca aqui como a gente estava fazendo, né? Eu salvo o número maior em uma variável temporária e aí realizo a troca. Tá certo? Vamos tentar fazer isso aqui no nosso OnlineGDB. Então aqui no nosso OnlineGDB, né, o que é que a gente precisa fazer? Inicialmente a gente vai precisar declarar um inteiro vetor, né, como a gente viu. E eu vou fazer daquele jeito que a gente viu, né? Que eu vou passar os números que eu quero para a gente ganhar tempo, né? Então, lá tinha 5, se não me engano, né? Aí, 1, 3 e 4. Tem um 2 também em algum lugar aí, né? Não lembro mais, mas acho que era isso. Então, eu vou passar esse vetor aqui. E aqui eu preciso ordenar esses números, né? Do jeito que a gente viu lá, através do bubble sort. Então, como é que eu faço? Eu crio aqui um laço de repetição for int i igual a 0. I menor igual. Aí, como é que eu sei o tamanho de um vetor, né? A gente viu agora há pouco. Como é que eu faço para ter o tamanho do vetor. Eu uso essa função aqui, sizeOf, né? SizeOf. Tamanho de vetor. Então aqui eu vou até o tamanho menor ou igual não, né? Porque eu vou sempre numa posição menor, que é o 0. Lembrem sempre do tamanho menos 1. E aqui eu tenho o i mais para incrementar essa variável aí, certo? Feito isso, eu vou ter que fazer. Será que foi errado ali? Feito isso, eu vou ter que fazer um outro laço de repetição para que eu consiga percorrer todos os outros números, os números do vetor com a posição diferente, né? Então, para o 5, eu tenho que verificar 1, 3, 2 e 4. Para 1, eu tenho que verificar o 3, o 2 e o 4. Para o 3, eu preciso verificar o 2 e o 4. E para o 2, eu preciso verificar o 4. Então, perceba que eu sempre tenho que ter um índice apontando para um número e outro índice apontando para outros números. Então, por isso que eu tenho que ter dois laços de repetição aqui. Então, J vai ser igual. Aí, olha o pulo do gato aqui. Como o meu I vai apontar... Então, o meu I, ele sempre vai começar na primeira posição. Então, o meu J, ele não precisa começar na primeira posição, porque eu não preciso verificar o 5 com 5, né? Eu preciso verificar o I, o número na frente do meu I, que vai ser sempre o I mais 1. Então, o meu J vai ser justamente o I mais 1. O que é que eu garanto com isso? Eu garanto que quando o meu I estiver no 5, na primeira posição, o meu J vai estar no 2. E assim sucessivamente. Peraí que eu arrastei aqui errado. Quando o meu I incrementar para 1 e for para 1, o meu J ele vai para 1 mais 1, 2. Ele vai para o 3, que é justamente o que eu quero. Então eu quero que sempre tenha um apontador em um número e outro apontador no número da frente. É isso que eu quero. E eu vou até onde com esse J? Eu vou até também, enquanto o I for menor do que sizeOf, né? De vetor. Tamanho de vetor e mais. Eu lembrei algo agora. O meu I, ele não precisa vir até aqui, né? Então, o meu I só precisa vir até aqui. Que aqui é o que? É 0, 1, 2, 3. 3 é o tamanho do meu vetor menos 2, né? O meu vetor é 5 e o 3 é 2. Então, aqui eu já ia a menos 1 posição, então eu vou diminuir de 1 aqui. Menos 1. Certo? Menos 1 posição. O meu J não. O meu J eu preciso ir realmente até o final, para que eu verifique também esse 4 aqui. Certo? Então, vou ajeitar aqui, colocar as chaves. E aqui dentro eu faço justamente isso. Se vetor na posição, ó, vou verificar a posição aqui. Então, o J vai ser sempre a posição que está na frente, né? Então, se o meu I
for maior do que vetor na posição J, eu tenho que fazer alguma coisa aí. Esse alguma coisa é justamente essa troca, né? Eu tenho que criar aqui um int temporário para receber vetor na posição I, certo? Se eu não fizer isso, eu perco o número, né? Então eu faço vetor na posição I recebe vetor na posição J, né? Eu estou trocando a posição I pela posição J. E vetor na posição J recebe temp, que é a minha variável temporária, né? Então vamos lá para o nosso exemplo, né? Eu verifiquei aqui, 5 é maior do que 1? Sim. Então o vetor na posição I é 5, é maior do que o vetor na posição J, que é 1. Então isso aqui é verdadeiro. Eu vou entrar aqui. Então criei essa variável temporária para pegar o meu 5 e guardei ela aqui em temp. Aqui eu faço vetor na posição I, que é a posição 0, ou seja, esse 5 aqui, recebe vetor na posição J, que é o 1. Então, nesse momento, eu faço isso. Certo? Por isso que eu tenho que salvar esse número aqui. Por isso que eu tenho que criar essa variável temporária aqui. Perceba que aqui, o meu 5 está salvo. Se eu não fizer isso aqui, eu perco esse valor, porque, ó, aqui percebam, a minha primeira posição, que era o 5, agora já está com 1, porque eu mandei colocar lá, certo? Então, se eu não fizer isso aqui, eu perco essa informação, e aí eu não tenho como fazer isso aqui, ó. Vetor na posição J recebe temp. Quem é temp? 5. Então, eu venho aqui e faço isso. Certo? E aí eu continuo para todos os números, né? Perceba que esse for aqui mais externo, ele vai ficar aqui parado até que esse for aqui finalize. Então, esse for aqui mais interno vai passar pelo 3, pelo 2 e pelo 4. Perceba agora que vetor na posição I não tem mais 5, tem 1. Então, nessa primeira execução, eu não vou fazer nenhuma troca mais, porque o meu 1 é menor do que todos os outros números, certo? E assim, quando esse for aqui terminar, eu volto aqui, ó, para minha posição 2, que agora na minha posição 2 tem um 5. E aí ele vai fazer a mesma coisa, vai comparar um com o outro, vai trocar quando for necessário, e depois nós teremos o vetor ordenado. Tá certo? Quando esse procedimento aí acabar. Aí agora, se eu quiser exibir esse vetor, o que é que eu faço? Simples também, eu faço um laço de repetição, for, int igual a 0, e menor do que size of de vetor, e mais. E dou um printf, 1% d, tem que botar aspas, né? %d, espaço. Vou deixar espaço para não quebrar a linha, né? Aí eu quero que seja vetor na posição I. Eu acho que é isso. Então, faça um laço de repetição, começando de 0 até o tamanho de I, e mais, mostra um inteiro e dou um espaço em vetor na posição I. Vamos ver se é isso, né? No ao vivo sempre dá alguns problemas, mas a graça que tem é essa. Vou rodar isso aqui, ó, justamente. Deu uns BO aí. Vamos ver o que foi que aconteceu, né? Primeiro ele deu um aviso. Primeiro ele me deu um aviso na linha 26, o formato %d espera um tipo inteiro, mas eu mandei 2 argumentos. Na linha 26, certo. Eu acho que foi por causa desse. Enfim, vamos verificar. E o printf %d e vetor int, menos s. Tem algumas coisas estranhas aqui. Vamos consertar então, né? Então, gente, vamos lá. Com base no que ele falou aí, né, nos nossos erros, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse i comercial, que foi o que ele reclamou, né? Isso aqui é só quando eu estou usando variável, quando eu estou usando vetor, não preciso fazer isso, posso deixar do jeito que está aqui. E eu preciso calcular o tamanho desse vetor, né? Essa fórmula aqui, como eu disse, né, vai retornar o tamanho de bytes.
Então vai dar errado. De bytes mesmo, é. Então vai dar errado porque ele não vai representar exatamente o nosso valor, né? Nesse caso aqui ele vai retornar 20. E o nosso vetor não tem 20 posições, né? Então eu preciso aqui fazer tamanho é igual a size of de vetor dividido por size of de vetor na posição 0. Ou seja, eu estou pegando o tamanho total do meu vetor, estou dividindo pelo tamanho dele na posição 0. Ou seja, eu estou pegando o total de inteiros e dividindo pelo um inteiro que eu tenho. Então eu vou pegar aqui 20 dividido por 4 vai dar 5, que é justamente as posições que eu tenho, né? Tenho 5 posições. Aí eu vou ter que mudar aqui em todos esses lugares, né? -1. Todos os lugares que tem aqui esse size of eu tenho que mudar, porque ele tem que ser dessa forma. Aqui também eu tenho que mudar. Certo? E vamos ver se agora dá certo. Vou rodar aqui. Pelo menos rodou, né? Mas ele não fez aquilo que a gente estava esperando. Ele deixou a ordem do meu jeito. Então vamos ver o que foi que aconteceu aí para a gente consertar. Então sempre que isso acontece, é bom verificar aqui passo a passo, né? Para ver o que a gente fez de errado. Então estou declarando um vetor, estou declarando aqui o tamanho. Eu estou fazendo um laço de repetição. Estou incrementando o i. Aqui eu estou declarando outro laço com j. Ah, olha só que legal, ó. Como eu coloquei i mais 1, ficou o i na mente, né? Mas aqui, enquanto j for menor do que tamanho, e j mais mais. Não é o i, né? Então, se vetor na posição i for maior do que vetor na posição j, faça uma variável temporário, vetor na posição i. Acho que foi isso. Vamos executar aqui de novo. Aí sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E 4, 5, exato. Se eu começar aqui a colocar um 0, por exemplo, em um 6, vamos ver o que, é que vai acontecer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, então era isso o problema, né? Então percebam que isso aqui é o problema mais difícil de encontrar, né? Que é um problema semântico e não de sintaxe, ou seja, o programa roda, o programa executa alguma coisa, só que ele não faz aquilo que a gente espera que ele faça, né? Ele fez outras coisas aí, mas a gente conseguiu aqui encontrar o erro. Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa pode colocar a dúvida aí para mim que a gente tenta corrigir na medida do possível, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir.